tudo bem? Tô aqui para fazer um convite para você. Olá pessoal, sou eu, professora Gilce do CEP Amilcar Cabral, professora da turma 1102. Como sempre, vamos começar a aula com a correção dos exercícios da aula passada. Então, fica de olho e vê se você acertou tudinho. Vamos lá! Divertindo-se na praia. Observe a cena e depois responda. Peça ajuda a alguém que mora com você. Então, nós vamos observar as pessoas que estão na água, as pessoas que estão na areia e a quantidade de boias da água. Vamos lá. Quantas pessoas estão dentro da água? 1, 2, 3, 4, 5. Quantas pessoas estão fora da água? 1, 2, 3, 4. Quantas boias estão dentro da água? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Onde há mais pessoas? Dentro da água ou fora da água? Se na água tem 5 e na areia tem 4, com certeza é dentro da água. Nessa atividade, vocês tinham que copiar o nome do bairro que aparece na música. Esse nome está em vermelho. Lembrando que cada quadradinho recebe uma letra, só que já temos 2 letrinhas aqui. Então, o trabalho vai ficar assim. E embaixo é para você escrever o bairro que você mora. E na folhinha estava escrito também para vocês fazerem um desenho de um lugar que você gostaria de conhecer. Eu quero ver como ficou o seu desenho. E aí, acertaram as atividades? Espero que sim. Bom, hoje a gente vai continuar falando sobre a nossa cidade, sobre as características da nossa cidade. E o tema de hoje é uma coisa que eu adoro. Aliás, eu gosto de tudo, né, gente? Futebol, gente. Gosto muito de futebol desde pequena. Quando eu era pequenininha, eu era vascaína, porque meu pai era vascaíno. Aí eu cresci e fui me apaixonando pelo Flamengo. Hoje em dia, ó, eu sou flamenguista, com muito orgulho. Campeã brasileira do ano. Engraçado, né? Campeã de 2020. De 20, mas foi 21. Confuso, mas é isso mesmo. Então, pra gente poder... Vocês sabem que eu adoro contextualizar as coisas, falar sobre coisas que tem a ver. Eu vou contar pra vocês uma história muito bonitinha que eu adorei sobre esse tema. Quer dizer, não é sobre esse tema, mas tem o futebol como pano de fundo para uma mensagem super importante. Então, se liga na história. O Grande Dia, da escritora Patrícia Engel Seco, ilustrado por Daniel Condo. Oi, meu nome é Rodrigo, tenho 12 anos. Estou no 7º ano e hoje é um dia muito especial para mim. Aliás, hoje é um dia super especial para toda a classe, pois nosso time de futebol vai disputar a final do campeonato. Não dá nem para acreditar, nosso time na final e eu participando. Sabe, se há 1 ano alguém me tivesse dito que eu seria técnico de futebol, eu teria achado que era uma piada. Mas eu vou contar para vocês como tudo isso começou. Sempre gostei muito de jogos e de estratégia. Desde pequeno aprendi a jogar damas e depois xadrez. Só que no recreio da escola era muito difícil conseguir algum parceiro para jogar. Bastava o sinal tocar para que todos saíssem correndo atrás de uma bola. E como eu não podia correr, nem tinha com quem jogar xadrez, ia assistir ao jogo de futebol. Mas os meus amigos eram muito desorganizados. Pareciam 11 meninos jogando sozinhos, correndo atrás da bola, cada um por si. Jogo que era bom, nada. Ninguém passava a bola. Resolvi, então, dar minha opinião, utilizando um pouco a tática de enxadrista, quer dizer, de quem joga xadrez. Citei alguns exemplos deste jogo e lembrei aos garotos algumas jogadas do time. Afinal, eu era o torcedor mais assíduo. Estava sempre lá, na arquibancada, assistindo aos jogos. E não é que deu certo. Comecei arriscando um pequeno palpite. Disse que não importava muito qual jogador marcava o gol. Fiz com que os meninos se conscientizassem de que faziam parte de uma equipe.
Eles começaram a pedir sugestões de jogadas e no final de cada jogo eu fazia uma análise dos resultados. Então surgiu um time de verdade, uma equipe buscando os mesmos objetivos. E aqui estou eu, técnico, na final do campeonato. É uma sensação incrível, pois sei como foi importante eu ter observado o time recreio após recreio, o quanto valeram minhas opiniões e como foi eficiente a nossa estratégia. E como é maravilhoso saber que, mesmo sem poder correr atrás de uma bola, minha participação foi decisiva para estarmos disputando essa final. Rodrigo, como todas as crianças, adora brincadeiras, jogos, diversão e principalmente a companhia de outras crianças. Por ter nascido com uma séria deficiência física, ele não consegue correr, pular e virar cambalhotas. Mas o fato de precisar de uma cadeira de rodas para se locomover não o impediu de observar os colegas jogando bola. Assim, utilizando suas habilidades especiais, sua estratégia, ele foi o principal responsável pela criação e pelo sucesso de um time de futebol de verdade. E aí, gente, gostaram da história? Muito legal, né? Sabe o que eu achei mais legal dela? É que ela mostra, a história mostra pra gente que a gente não precisa jogar necessariamente futebol para poder estar envolvido no futebol. O garotinho, ele não tinha como jogar futebol chutando a bola, mas ele usou a inteligência dele. Ele usou as técnicas de estratégia de um jogo chamado xadrez que ele gostava. Então, assim, a gente vê que só não joga futebol quem não quiser, quem não gosta. Inclusive, menina não pode jogar futebol. Pode sim, tá? Vou mostrar aí pra vocês uma mulher incrível, uma jogadora sensacional, chamada Marta, que representou o Brasil em vários campeonatos e ganhou o troféu de melhor jogadora do mundo por vários anos seguidos. Ela é sensacional, hoje em dia ela está jogando nos Estados Unidos, mas assim, é uma mulher incrível que representa o futebol mais que muito marmanjo, que muito homem, tá? Então assim, é a prova de que mulher pode, menina pode gostar de futebol, pode jogar de futebol sim. Eu aqui, ó, eu não sei jogar futebol, mas eu gosto de futebol, eu gosto de torcer, eu gosto de ficar criticando o técnico, a questão da estratégia, que às vezes eles não sabem usar, e aí o time da gente perde, a gente fica meio bolado, mas enfim. Então, menina pode jogar futebol sim, quem tem deficiência pode estar envolvido com futebol sim, se a gente quiser, se a gente gostar, a gente faz o que a gente pode, né? A gente faz o que a gente quer. Tanto, qualquer pessoa, gente, menino, menina, a gente faz o que a gente quiser, é só a gente se esforçar, só não pode fazer coisa errada. Mas se for pro bem geral da nação, tá valendo. Bom, gente, a gente vai hoje fazer atividades com essa temática futebolística, né? E daqui a pouquinho a gente retorna para falar sobre outras coisas. Então, se liga na lição agora. Mostre que você bate um bolão. Me diga, qual o nome do estádio mais famoso da sua cidade? Lembra que falamos ontem durante os pontos turísticos? Então, tenta se lembrar e escreve aqui, ó, o nome do estádio mais famoso da sua cidade. Embaixo, eu quero saber, você gosta de futebol? E por último, para que time você torce? Continuando, agora você vai marcar as opções que demonstram educação dentro dos estádios. Eu vou ler as opções. Torcer e aplaudir, brigas entre torcidas, jogar lixo no campo, compartilhar alegria, riscar e quebrar assentos, curtir o espetáculo, construir uma cultura de paz. Eu quero que vocês marquem com um X as opções que são bacanas para se fazer dentro e fora dos estádios também, né? Agora, observe o time acima e responda. Quantos jogadores estão em pé? Depois, quantos jogadores estão abaixados? E por último, quantos jogadores o time tem? Então, primeiro você vai ver quem está em pé, depois quem está agachado e no final você vai contar todos eles juntos, ok? E agora, observe as camisas e descubra qual o número da camisa em branco. Dentro de cada camisa tem um número. Se você não conseguir contar de cabeça, você pode fazer uns palitinhos ou bolinhas ao lado. 4 mais 3.
é igual a quanto? 2 mais 6 é igual a quanto? E 1 mais 5 é igual a quanto? Viu, gente? A gente tem várias atividades, mas eu quero falar de uma parte das atividades, quando a gente fala do estádio do seu, que é do nosso estado e tal. Existem vários aqui no Rio de Janeiro, mas o principal da nossa cidade é o Maracanã. Gente, eu tenho algumas curiosidades sobre o Maracanã para você. Você sabia que o Maracanã recebe esse nome por conta de umas aves que existiam ali na região antes dele ser construído? Essa palavra Maracanã é Tupi-Guarani. Os indígenas deram esse nome para essa ave porque em Tupi-Guarani, Maracanã significa semelhante a um chocalho. E o barulho que essas aves faziam era semelhante a de um chocalho. E aí ficou o Maracanã. E aí, quando foram construir o estádio, ele recebeu o nome de Maracanã. Outra coisa, você sabia que o nome oficial, porque Maracanã é um apelido, né? O nome oficial do Maracanã é Estádio Jornalista Mário Filho. O jornalista Mário Filho, ele foi um jornalista, óbvio, que na época era um super conhecido porque ele era jornalista esportivo. Acho que tudo a ver, né? E naquela época era mais o futebol, carro-chefe de esporte mesmo. E aí colocaram o nome do Maracanã, oficialmente, de Estádio Jornalista Mário Filho. Então é isso, gente. Por hoje é só. Nós já fizemos algumas atividades, já expliquei algumas, já tem atividade para vocês fazerem em casa com essa temática futebolística, porque eu sou dessas. E uma pergunta, né? Eu nem preciso responder. Flamengo, eu quero saber também o de vocês. Não esqueçam de fazer atividade e depois me falar qual é o seu time, se é que você tem um. Bom, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula. Amanhã a gente se vê de novo. Um beijo. Tchau!